Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou Kentamura e hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos do livro O Poder do Agora. Hoje então a gente vai falar do capítulo 2. Vamos lá? Antes da gente continuar, já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. No vídeo anterior eu esqueci de te dar uma dica, um toque. É o seguinte, se você tem esse livro, né, é legal você ler esse livro antes ou depois de assistir o vídeo, né, o respectivo vídeo de cada capítulo, tá bom? Isso vai ajudar, vai incrementar para que seus estudos fiquem ainda melhores, tá bom? Então hoje, depois que você assistir esse vídeo, se você tem esse livro, leia o capítulo 2. No capítulo 1, talvez os pontos mais importantes para a gente lembrar, primeiro quando ele fala da mente, né? Ele fala da mente, ele se refere, na verdade, à mente pensante, aquela mente que não para, né? E essa mente pensante é a mente que vive no passado ou vive no futuro e que ao mesmo tempo são tempos que não existem. Na verdade, só existe o agora. E então o que ele ensina? Para que a gente aprenda, né, a ser o observador das nossas mentes. Né? Que dessa forma a gente observando, a gente vai perceber quando a mente começa a vagar no passado ou no futuro. Ele ensina também que uma outra forma, né, da gente não permitir que a nossa mente fique vagando no passado ou no futuro, né, é viver o agora. Ok? Então agora sim, vamos lá, vamos para o capítulo 2. Nesse capítulo ele começa explicando um dos principais motivos da gente sofrer, né? E a gente sofre por causa da nossa resistência. E de onde vem essa resistência? Essa resistência vem quando nós julgamos ou não aceitamos alguma coisa. Por exemplo, se uma pessoa sofre um assalto, né, ela pode julgar que esse assaltante é uma pessoa, um desgraçado, né? E fazendo isso, ela cria uma energia de negatividade em relação ao ladrão. Em outras palavras, ela não aceita que isso aconteceu com ela. Ela cria uma resistência de negatividade em relação ao que aconteceu. Porém, passa-se um dia, 2 dias, um mês, né? E ela continua revoltada. Ela não consegue esquecer o que aconteceu. Em outras palavras, a mente dela continua no passado. E dessa forma, ela nem percebeu, né? Ou ela nem valorizou coisas boas que aconteceram nos últimos dias. A mente pensante, ela depende do passado e do futuro para viver. E por isso, ela não quer que nós vivamos no agora. Mas pense nos animais e em toda a natureza se não existissem humanos aqui na Terra, né? Será que eles viveriam pensando no passado ou no futuro? Ou para eles só existiria o agora? Então o Eckhart, ele fala que nós vivemos grande parte das nossas vidas, né, com a mente no tempo passado ou no tempo futuro. A gente não vive no tempo presente e na verdade é o único tempo que existe. E o que isso provoca? Isso provoca dois problemas. Primeiro, a gente alimenta o sofrimento através do medo, da preocupação, da ansiedade. E segundo, a gente bloqueia a recepção da criatividade e da energia vital que vem do divino. É por isso que ele fala que nós devemos buscar inverter as coisas. Ou seja, ao invés da gente ficar, né, no passado e no futuro e ficar no agora raramente, né, é para a gente mudar o nosso foco, para que a gente foque no agora, né, e a gente ocasionalmente vá para o passado ou para o futuro. Daí ele coloca uma pergunta, né? Ele fala assim: e quando o momento atual que a gente está passando é inaceitável, é terrível, é desagradável? Ele reforça que nós precisamos nos tornar o observador. Lembra? Ou seja, enquanto a gente não aceita aquilo que está acontecendo, a gente continua no sofrimento.
Isso porque a gente continua nos identificando com a mente pensante e o ego. Então, se você pode tomar alguma atitude em relação ao problema que está ocorrendo, tome a atitude, entregue e confie. Mas se você não pode tomar nenhuma atitude, ele diz apenas aceite e trabalhe com isso. Mas como assim aceitar? O que ele quer dizer com isso? Isso não quer dizer que é para você ficar bem e feliz com o sofrimento que você está passando. Aceitar quer dizer retirar a resistência que você está tendo com a sua mente pensante e perceber o quanto que ela está vagando no tempo, remoendo o passado ou na incerteza do futuro. Por exemplo, imagine que você está num hospital aguardando a cirurgia de uma pessoa amada. Essa cirurgia vai ser uma cirurgia complexa e deve demorar mais ou menos umas 5 horas. Nessas 5 horas, algumas pessoas te ligam para te dar apoio, para desejar boa sorte, né? Você recebe mensagens de pessoas dando apoio, de pessoas falando coisas positivas, né? Nessas 5 horas, os seus filhos aparecem para te fazer companhia e fazem uma oração junto com você. Depois, eles te levam para tomar um café. Nesse café, eles conversam de coisas agradáveis e legais e vocês são super bem atendidos. E tudo isso ajuda para que o tempo passe mais rápido. Então, quando você retorna, você recebe o médico e o médico diz que a cirurgia foi muito bem sucedida. A cirurgia foi melhor do que se imaginava. E então, nessa hora, o que acontece? Você tem aquele alívio, né? Você faz até aquela coisa assim, né? Põe para fora, alivia aquela tensão, aquela preocupação, aquele medo. Só que nesse tempo todo você esteve na mente pensante e nem percebeu. Se te perguntarem quem te ligou, você provavelmente nem vai se lembrar. E se você se lembrar quem te ligou, você não vai lembrar o que eles disseram para você. Porque você estava na preocupação, no medo, né? E isso estava bloqueando o seu estado de presença. Na sua oração, você provavelmente nem sentiu a energia que estava recebendo, porque você estava preocupado, preocupada, né, em pedir para que a cirurgia com aquela pessoa corresse tudo bem. E na semana seguinte, quando os seus filhos falarem para você das conversas legais que vocês tiveram no café, você vai perceber que você não lembrava de nada, de tão preocupado ou de tão preocupada que você estava com a cirurgia. Em outras palavras, não era você que estava na mesa de cirurgia, mas você se desconectou mais do que a pessoa que estava sendo operada. E dessa forma, você sofreu mais do que ninguém. Tudo isso porque você não conseguiu estar presente, estar no agora. E por quê? Porque o ego quer fazer você acreditar que tem que ter o controle. E quando as coisas estão fora do controle, ele traz pensamentos de insatisfação e preocupação. Esse exemplo que eu dei foi de uma cirurgia de 5 horas. Só que muita gente vive muito mais do que isso. Vive 5 anos, vive 50 anos, vive uma vida toda dessa forma. Então muitas pessoas vivem esse sofrimento emocional pela mente pensante que não para. E como o ego se alimenta de sofrimento, ele vai trazer outros sofrimentos emocionais, como medo e raiva, que podem trazer doenças e que por sua vez vão trazer mais problemas, como preocupação e insatisfação. E assim a pessoa sente mais medo e raiva ainda, né? E isso vai trazendo outros problemas, relacionamentos conturbados e problemas diversos. Se a gente aprende a perceber essa mente pensante e não der força a ela, a gente encerra esse ciclo. Perceber a mente pensante é ter a consciência de que nós não somos os nossos pensamentos. É por isso que o Eckhart diz que a inconsciência causa sofrimento. Ele explica ainda que mesmo que a gente esteja no agora, né, aquele sofrimento leva um tempo para passar, a sensação de sofrimento, né? Por quê? A energia pensante, a energia negativa resultado da mente pensante, né, ela leva um tempo para dispersar. E é por isso que a gente tem que ficar de olho nas nossas mentes. Depois ele comenta das pessoas que falam que acham que é muito difícil viver o agora, né? E deixar para lá a preocupação, o medo,
a angústia, o sofrimento. E que algumas pessoas podem inclusive achar isso impossível, né? Quando isso acontece, ele explica que a identificação que a pessoa criou com a mente pensante é tão forte, né, que ela acredita que é a mente pensante. Então, parar de acreditar nos seus pensamentos seria como morrer. Para a gente ver como isso pode ser meio louco, né? É só a gente refletir como que não faz o menor sentido alguém querer continuar a sofrer ou ter prazer em continuar infeliz. Em outras palavras, se a pessoa acredita que ela pensa, logo existe, ela acredita que ela é a soma dos seus pensamentos. E dessa forma, né, a mente vai criar todas as desculpas para não sair dos pensamentos. Ela vai criar todas as desculpas para ela viver no passado ou no futuro. Agora a gente vai falar do medo. Segundo o Eckhart Tolle, o medo é o resultado da nossa identificação com a mente pensante. Vamos entender melhor isso. A mente pensante, ela vive no passado ou no futuro, certo? Preocupação, remorso, angústia. E se você acredita que você é o seu pensamento, então você acredita na preocupação, no remorso e na angústia. Acredita no julgamento, acredita na separação. E se você acredita em todas essas coisas ruins, você cria o medo. Porque afinal de contas, se existem todas essas coisas ruins, você tem o que temer. E quem traz essa falsa sensação de realidade é o ego. É por isso que a gente costuma dizer que uma pessoa que só pensa em si é egoísta. Ela só pensa em si porque ela está fazendo tudo que pode para se proteger, se garantir, se defender. Essa defesa vem do medo. Essa é a ilusão que causa tantos conflitos na humanidade. Você que me acompanha já deve ter visto algum vídeo meu que eu falo que cerca de 95% da humanidade está em ilusão, né? Então, para pensar um pouquinho. De 100 pessoas que você conhece, quantas pessoas realmente vivem no momento presente, né, sem ficar com a cabeça no passado ou no futuro? Então, o Eckhart fala, né, como a gente acabou de falar, que a grande maioria está na ilusão, né, está nesse ciclo contínuo de preocupação, de medo, de se identificar com os pensamentos, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode melhorar. A gente vai se observando, a gente vai observando os nossos pensamentos e a gente vai procurando viver o máximo possível no agora. E para finalizar o capítulo 2, ele diz o seguinte, ele fala que muitas pessoas sentem um vazio interno, né, muito grande, que pode ser de uma forma consciente ou inconsciente. É devido a esse vazio que as pessoas buscam a felicidade através do sucesso, da riqueza, do reconhecimento e dão tanto peso para coisas como status, aparência, habilidades, né, crenças religiosas ou ideais políticos. Só que nada disso sou eu ou é você. E o Eckhart fala que geralmente as pessoas só vão descobrir isso quando a morte se aproxima. Então ele diz que o segredo da vida é morrer antes que a gente morra. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que para preencher esse buraco ou vazio, a gente precisa apenas aprender a não nos identificar com a mente pensante, com o ego. Porque afinal de contas, é o ego que cria esse vazio. Percebe? Então é por isso que a gente busca preencher esse vazio no exterior. Porque é isso que o ego quer. É assim que ele se mantém vivo. No entanto, esse vazio não é real, não é verdade? Esse vazio ele foi criado pela mente pensante para a gente acreditar que aquilo é real. Não existe nenhum vazio em mim ou em você. O nosso eu real, nosso eu divino, eu superior, é perfeito, ele é completo, preenchido de vida e plenitude em todos os sentidos. Esse foi o capítulo 2. Depois deixa aqui as suas percepções sobre os aprendizados desse capítulo, ok? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando e compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe também com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você ama. No domingo que vem a gente fala do capítulo 3, ok? E não se esqueça, se você já tem o livro, leia ele antes de assistir o vídeo do respectivo capítulo, né?
ou leia depois. Isso vai ajudar bastante a enriquecer os seus estudos. Gratidão por ter ficado comigo até aqui. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.